Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é o professor Marcos e vamos dar continuidade aos nossos assuntos, tá bom? Vamos lá, na aula passada falamos um pouco sobre os indígenas, né? E hoje vamos abordar o tema que são os africanos, tranquilo? Como é que esses africanos atuavam na sociedade brasileira, quais foram as contribuições desse povo para nós. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá. A partir do século XVI, houve a exploração da mão de obra escrava dos grupos de pessoas vindas da África. Vamos lá. Lembra que eu falei que no século XV, no finalzinho, né, em 1500, ainda é século XV, vamos lembrar lá, né, as datas. Os europeus chegam ao Brasil e encontram um povo lá, que eram os indígenas. O que vai acontecer? Inicialmente eles eram amigos, tá bom? Os portugueses estavam conhecendo os indígenas e começaram a explorar ali de pouquinho. Ó, eu vou te dar uma faca e tu faz isso pra mim, eu te dou um objeto e tu faz isso pra mim. Então tinha ali um acordo entre portugueses e indígenas, certo? Você teria uma troca amigável, certo? Isso durou até 1530, 30 anos de amizade. Depois de 30 anos, os portugueses começaram realmente a explorar de forma muito autoritária à força os indígenas, certo? Professor, como é que eles exploravam? No Brasil existe uma árvore muito famosa chamada de pau-brasil, que ela era muito importante para a questão da tinta e da própria madeira. Então os portugueses levavam muita madeira para Portugal, lá para fabricar móveis, para construir casas, construir igrejas, para extrair a tinta e pintar roupas, pintar tecidos. Mas, professor, quem levava essa madeira toda do Brasil até os navios, quem eram? Eram os indígenas. Eles eram forçados a levarem a madeira até os navios e os navios iam para Portugal, cheio de madeira. Pois bem, o que vai acontecer? Vai acontecer que, com o passar do tempo, já no século XVI, Portugal começa, certo, a plantar aqui no território brasileiro. A gente vai ver isso muito bem depois, não se preocupem ainda, certo? Vai chegar um momento em que Portugal começa a produzir cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, da cana vai ser extraído um material que a gente utiliza muito hoje, mas antigamente era muito raro, que era o açúcar. O açúcar era tão caro que ele era conhecido como ouro branco. Então os portugueses começam a plantar cana-de-açúcar aqui, mais especificamente onde hoje é Pernambuco, certo? E o que vai acontecer? Inicialmente, quem trabalhavam lá eram os indígenas. Porém, os indígenas não gostavam de trabalhar na agricultura, porque para o povo indígena, certo? Só quem trabalhava na agricultura eram mulheres. E eles também não estavam habituados a trabalharem na plantação e na colheita da cana. Então eles não queriam trabalhar, eles fugiam, se revoltavam, brigavam. E os portugueses, olha, não vai dar certo. Nós temos que arranjar uma outra forma de trabalho escravo para que aumente a produção de cana-de-açúcar e a gente ganhe cada vez mais dinheiro. E aí, pessoal, já existiam plantações de cana-de-açúcar em alguns países africanos, em uma ilhazinha ali próximo a Portugal, certo? Onde eles já utilizavam mão de obra escrava africana na produção e colheita de cana-de-açúcar. Então eles pensaram, olha, é o seguinte, vamos trazer esse povo para o Brasil, já que eles já são acostumados, e aqui eles vão produzir mais, são mais fortes. Para os portugueses, os índios eram preguiçosos, sendo que não era. Aí eles pensavam, não, os índios são preguiçosos, vamos trazer os africanos que eles trabalham mais. E aí, a partir do século XVI, esses africanos começam a chegar no Brasil. Para quê, professor? Para trabalhar na produção, plantio e colheita da cana-de-açúcar, certo? Então chegaram muitos e muitos e muitos africanos, ok? E aí, essas pessoas eram escravas, não tinham sua liberdade, e a grande maioria desses povos chegaram ao Brasil, vieram da África Ocidental. Hoje, pessoal, é ali mais ou menos onde nós temos hoje um país chamado Benin, certo?
a Nigéria, Moçambique e Angola, certo? Vieram mais desses países aí. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o mapa. Vamos lá. Professor, mas aí esse povo veio escravizado para o Brasil. Como é que eles viviam lá? Pessoal, lá eles viviam de forma tranquila. O pessoal disse que é porque tem um meu cachorro que está perturbando aqui demais. Certo? Está só mordendo. Vamos lá. Professor, e como é que funcionava? Certo? Lá eles viviam de forma tranquila. Mas vamos lá. Na África, além dos egípcios, existiam povos grandes, povos com grandes conhecimentos técnicos, que mantinham relacionamentos comerciais com povos da Europa e da Ásia. A gente não pode pensar, ou tem que tirar da cabeça, que os africanos eram burros, não sabiam de nada. Pelo contrário, você vai ter grandes impérios na África. Você já vai ter ali uma organização muito grande dos africanos, certo? Que já faziam uma troca comercial com a Europa e também com a Ásia. A África ela é tradicionalmente dividida em duas partes. A África do Norte, mais em cima, e a África do Sul, um pouco mais embaixo. Ou, como nós comumente chamamos, certo? A África saariana, por causa do deserto do Saara, e a África subsaariana, que fica embaixo, que é localizada abaixo do deserto do Saara. Vamos lá. Existia escravidão na África? Existia, certo? Por dívidas ou por guerras. Já era comum haver uma escravidão, mas era muito diferente, pessoal. A escravidão naquela época, como é que funcionava? Vamos supor que o Gabriel ele me devia R$ 1.000. Aí falava assim, professor, é o seguinte, eu não tenho como pagar o senhor. Não tenho como pagar o senhor, não tenho R$ 1.000. Aí eu falava, então pronto, Gabriel, você vai lavar meu carro, você vai ajeitar minha casa, você vai lavar meus pratos por um mês e aí você está paga a sua dívida. Ou seja, quem tinha alguma dívida poderia se tornar escravo para o pagamento de uma dívida. Então, esse era o primeiro tipo de escravidão. E a segunda era escravidão por guerra. Era muito comum em todos os povos, sabe, nos romanos, nos gregos, nos fenícios, praticamente todo povo fazer esse tipo de guerra. Como é que funcionava? Tinha uma tribo que ela combateria uma outra tribo rival. A tribo perdedora, os que sobreviviam, se tornavam escravos da tribo vencedora. Então você tinha uma escravidão, mas era uma escravidão muito diferente dessa escravidão que o Brasil aumentou, certo? Vamos lá. Os portugueses tiveram contato com os africanos através das viagens que realizavam. Os grupos étnicos trazidos da África apresentavam um conjunto de práticas culturais. A gente vai perceber que os africanos não chegaram aqui como se fossem bonecos, não, certo? Os africanos já tinham suas danças, tinham seus cantos, tinham a sua cultura, sua forma de vestir, sua forma de falar. Então eles vieram trazendo tudo isso na bagagem. E quando chega aqui, eles misturam toda essa sua cultura com a cultura da Europa, né, com os portugueses, e com a cultura indígena, certo? Quando chegaram ao Brasil no século XVI, foram tratados pelos integrantes da sociedade da época como se pertencessem à mesma cultura, em razão de terem a mesma cor de pele. Com a chegada dos africanos ao Brasil, mesclaram-se as culturas indígena, europeia e africana. Isso nós chamamos de miscigenação, essa mistura, ok? Os povos vindos do continente africano, portanto, participaram da formação da sociedade brasileira. Professor, por que é importante eu estudar sobre a história dos africanos, sobre as suas lutas, sobre tudo que eles passam hoje, que eles passaram no passado? Porque você, de forma indireta ou não, certo? Você vai ter o sangue africano. Eu vou ter o sangue africano, certo? Porque o povo brasileiro, ele em si é um povo muito miscigenado, muito misturado, certo? Então, na nossa veia, na nossa história, na nossa cultura, corre o sangue africano, certo? Então, por isso que é tão importante você aprender sobre esses escravos africanos. Inclusive, grande parte do preconceito hoje que o brasileiro sofre na Europa, por exemplo, é devido ao preconceito do tempo da escravidão. Ok? Vamos lá.
Os primeiros escravizados foram destinados ao trabalho nos engenhos de açúcar. Foi o que eu falei. Você não vai ter mais o trabalho com o pau-brasil, você vai ter agora a produção de cana-de-açúcar no Brasil, e quem vai trabalhar não vão ser os índios, vão ser os africanos que trabalhavam mais rápido, trabalhavam mais forte, já eram acostumados com esse trabalho da cana-de-açúcar. O lugar onde moravam eram chamadas de senzala. A gente vai ver, pessoal, que quem traziam esses escravos para o Brasil eram grandes fazendeiros. E aí você tinha uma fazenda gigante. Nessa fazenda você vai ter uma casa chamada de Casa Grande, era onde os donos da fazenda moravam, ela com seus filhos, com seus escravos, nessa casa grande. Na parte um pouco mais próximo da casa você vai ter os engenhos, que é onde você fabricava rapadura, fabricava a cana-de-açúcar, o caldo da cana-de-açúcar, você produzia o próprio açúcar em si, e era onde os escravos trabalhavam. Próximo ao engenho você vai ter um galpão, certo? Um galpão fedido, mal cheiroso, sem estrutura nenhuma, cheio de correntes, cheio de madeiras, que eram onde ficavam os escravizados, os africanos, certo? O nome desse local onde eles ficavam, esse galpão, se chamava de senzala, ok? Era chamado de senzala. E você não pode esquecer esse nome. A gente vai falar muito na história do Brasil, principalmente no 7º ano, tá bom? Senzala significava morada separada da casa principal. Você vai ter a casa grande dos donos da fazenda, dos brancos, dos ricos, e você vai ter a senzala para os escravizados. A grande maioria dos escravizados trabalhavam maior tempo nos canaviais. Era na fazenda onde você tinha a plantação de cana-de-açúcar. Então eles trabalhavam ou plantando ou colhendo e depois levavam para os engenhos. No engenho é que era feito a rapadura, o melaço, o açúcar e tudo mais, tá bom? O trabalho era complicado, era árduo e contínuo. Os escravos também trabalhavam na agricultura de subsistência. Professor, então quer dizer que você tinha uma fazenda somente para a plantação de cana-de-açúcar? Sim, mas também era muito comum em uma mesma fazenda você ter vários tipos de plantações. Então você teria, por exemplo, a plantação de mamão. Na mesma fazenda você plantava um pouquinho de feijão, você plantava um pouquinho de outra coisa e assim vai. Então os escravos também trabalhavam para a agricultura de subsistência, para sobreviver. E também alguns criavam gado, alguns animais, ok? E outros ficavam no serviço doméstico, principalmente as mulheres, ok? Iam para a casa grande, a casa do senhor, para trabalhar, dando comida para a criança, limpando a casa e tudo mais, certo? Vamos lá, continuando. E aqui você vai ter uma imagem nítida, certo? De como é que funcionava mais ou menos essa casa grande e a senzala. Aqui a imagem está um pouco complicada, vou tentar mostrar para vocês. Observem lá atrás a casa grande e você vê aqui a senzala e o engenho pode estar bem por aqui, o engenho, certo? Mas vamos lá, pessoal. Professor, sempre foi assim? Não. A gente vai perceber, por exemplo, se Deus permite, a gente vai fazer uma viagem, certo? Uma aula de campo, que eu sempre prometi a vocês, né? A gente ia fazer mais por conta da Covid, a gente não vai conseguir agora, mas lá para agosto, setembro, nós vamos para um local que é aqui no Ceará, né? Chamado de Redenção, que foi a primeira cidade a abolir a escravidão do Brasil, certo? E lá, essa parte aqui, que nós chamamos de senzala, ela não fica separada da casa grande, ela fica debaixo da casa grande. Olha aí como é engraçado. Então você vai ter diferentes formas, estruturas de casa grande, senzala, engenho, moenda, você vai ter estruturas diferentes. Aqui a senzala é separada da casa grande, mas no Ceará não. Em Redenção,
A casa grande ficava em cima e embaixo ficava a senzala. Para quê, professor? Para que o patrão pudesse vigiar os escravizados, para que eles não fizessem uma rebelião, não conversassem e tudo mais. Porque tiveram vários casos onde os escravos se revoltaram e mataram os seus senhores. Tá bom? Então, para que isso não acontecesse, fizeram o quê? Colocaram a senzala debaixo da casa e assim os patrões podiam vigiar, podiam ouvir as conversas. Tranquilidade? Então vamos lá. Lembrem, momento difícil para eles. Lutavam, sofriam muito, trabalhavam bastante. Trabalhavam até 18 horas por dia. Vamos lá. Nas cidades, trabalhavam transportando objetos e até pessoas. Trabalhavam na construção de casas, pontes, fábricas, estradas e diversos serviços urbanos, certo? E eram vendedores ambulantes e quitandeiras. Ok? Vamos lá. Pessoal, isso daqui é um contexto histórico rápido. Não se preocupem tanto com isso daqui, certo? Você vai se preocupar muito no sétimo ano. No sétimo ano a gente vai falar detalhadamente sobre tudo isso, inclusive algumas curiosidades. Vou até dar um exemplo para vocês. É muito comum, quando alguém faz um trabalho mal feito, a gente falar o seguinte: rapaz, você faz o trabalho nas coxas. Não é isso? A gente sempre fala isso, né? Fez o trabalho nas coxas, fez a atividade nas coxas. Isso daí vem porque as telhas que a gente tem hoje, ela era toda torta, toda mal feita. Por quê? Porque a telha era feita na coxa do escravo. Então a coxa do escravo ela é grossa, então a parte ficava mais grossa, outra mais fina. Então ficava um trabalho mais mal feito. Então a gente vai falar sobre tudo isso no sétimo ano, certo? E não se preocupem tanto com isso agora. No sétimo ano a gente vai ver cada detalhe de tudo isso. Como é que eles chegavam aqui, qual era o porto onde eles chegavam, quem foi que trouxe a grande maioria desses escravos, como é que eles eram pagos e tudo mais. Certo? Se é que eles eram pagos. A gente vai ver tudo isso no sétimo ano. E agora vamos para a questão importante. Lembra que eu falei o quê? Quando eles chegavam ao Brasil, quando eles eram eles vinham para o Brasil à força, eles não vinham como um boneco. Eles já tinham suas tradições, suas danças, suas culturas, sua religião, certo? Mas quando eles chegaram aqui, eles se depararam com coisas diferentes. Como o quê, professor? A religião do Brasil, os portugueses no caso, né? Eles eram cristãos. Ok? E o que foi que aconteceu? Quando os negros chegaram ao Brasil, os escravizados, eles tinham que aceitar a religião cristã. Então teriam que rezar, teriam que orar, como os portugueses faziam, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai ter algumas misturas, que eu vou falar o que nome é esse? A gente chama de sincretismo. Então os escravos falavam assim, beleza, é o seguinte, lá na África eu adorava um deus, porém que eu sou obrigado a adorar um outro deus. O que eles faziam? Eles misturavam. Então eles pegavam o seu deus da África, certo? E misturavam com um deus cristão, formando uma espécie de outro deus. Eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas vamos lá. Eles usavam imagens de santos católicos para associá-la aos deuses de sua religião. Isso se chama sincretismo religioso. Misturava a religião da África com a religião cristã. E hoje nós temos a Umbanda, certo? A Umbanda, ela é de origem dessa mistura, ok? Umbanda e o Candomblé são exemplos desse sincretismo religioso, dessa mistura entre catolicismo e religião africana, tá bom? Vamos cuidar aqui. A religiosidade dos africanos era transmitida via oral, era passada de pai para filho por várias gerações, você não tinha quase nada escrita. As religiões africanas preservaram suas tradições, idiomas e saberes. Hoje em dia, se você for para conversar com alguém da Umbanda, eles falam uma língua diferente, eles conseguem falar, porque eles mantiveram sua tradição. A música brasileira também foi influenciada pela religiosidade africana. Nós temos um exemplo que é a capoeira. A capoeira é uma dança, música e também uma forma de luta, certo? A capoeira ela é praticamente toda
vinda da África, ok? Vamos lá. E aqui você vai ter, ó, percebam aqui, se você olhar para cá, você vai ter até algumas imagens que são da Igreja Católica. Deixa eu marcar para vocês. Olhem aqui. Se vocês observarem algum desses santos, você vai ver Jesus. Olha aqui Jesus, certo? Você vai ter São Jorge. E você vai ter vários, ó, Maria Mãe de Jesus. Então você vai ter vários santos que são do cristianismo, mas são utilizados na Umbanda, certo? Uma religião de matriz africana. Por quê? Porque eles queriam esconder, queriam se camuflar para não morrerem. Eles eram obrigados a se tornarem cristãos. Então o que eles faziam? Eles misturavam, tá bom? Aqui você vai ter uma forma de expressão, né, que é a dança da Umbanda, Candomblé, que é muito comum, certo? Você vai ter vários santos da religião, de religiões africanas, ok? E aí, pessoal, você vai ter uma forma de resistência. Professor, os negros sempre aceitaram? Não, pessoal. Como falei algumas vezes, eles se revoltavam e matavam o seu dono. Algumas vezes eles fugiam e formavam pequenas sociedades chamadas de quilombo. Olha aqui. Quilombos. Tá dando certo não, rapaz. Vamos lá. Esses quilombos, grifei, não estou conseguindo marcar aqui. Esses quilombos eram como se fossem pequenas Áfricas no Brasil. Os negros fugiam para dentro da mata, lá faziam uma sociedade que entravam apenas negros, índios que estavam fugindo e alguns brancos que estavam fugindo do governo. Então formavam uma pequena sociedade. Eles viviam da mesma forma que eles viviam na África, certo? Isso eram os quilombos. E o maior foi o quilombo dos Palmares. Inclusive o líder hoje, se você for pegar 20 de novembro, certo? A gente comemora o dia, basicamente o dia do negro, certo? Ou que a gente chama de Dia da Consciência Negra, que foi o dia da morte lá de Zumbi dos Palmares. Mais uma vez, não se preocupem tanto com isso, que próxima aula a gente vai olhar, tá bom? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Vou marcar uma live para a gente tirar algumas dúvidas que vocês tenham e já fazer uma breve revisão para a prova de vocês, tá bom? Leiam os capítulos do livro e até a próxima, galera.